Qual que é o significado e a origem da estrela de Davi? De onde ela veio? Será que é um símbolo que criou uma identidade? Ou é uma identidade que acabou criando e gerando o símbolo da estrela de Davi? De onde ele começou? Quais são os mistérios por detrás? E como a gente pode, nos dias de hoje, utilizar a ligação do formato, inclusive, da estrela de Davi com o nosso serviço a Deus. Se você gosta de temas profundos como esse, aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreve para receber mais vídeos como esse. A estrela de Davi, curiosamente, não aparece nem na Torá escrita e nem na base da Torá oral, que é o Talmud e a Gemara. Ou seja, a estrela de Davi não aparece no início da formação dos livros do povo judeu. A gente começa a ver numa sinagoga antiga de Cafarnaum, do século III, da Era Comum, 1700 anos atrás, aparecendo sobre a história de Davi. A gente vê na história do judaísmo medieval e na formação dos primeiros cabalistas falando sobre isso. E principalmente no século XVII, com a Cabalá de Praga, o Maharal de Praga, que já falava de forma aberta da estrela de Davi e a sua conexão com a alma. Depois, mais à frente, a gente vê em livros do Arizal e do alunos do Arizal, abertamente sobre a estrela de Davi. A estrela de Davi, de 6 pontas, ela também aparecia em outras religiões, mas ela tem uma base judaica muito curiosa, que é a menorá, o candelabro de 7 pontas de fogo do templo de Jerusalém. E você pergunta, o que tem a ver o formato da estrela de Davi com um candelabro de 7 braços? E é muito simples, na verdade. Depois que você entender a ideia, você vai dizer, caramba, faz todo sentido. E é o seguinte, existia Jerusalém construída. Hoje existe uma Jerusalém, entre aspas, destruída, que ainda não tem o templo. Quando existia o templo, a gente mantinha uma coisa chamada Ner Tamid, um fogo sempre aceso do candelabro da menorá. 7 braços com fogo ligado. A Torá oral fala que algo cabalístico acontecia. Os 6 lados, 3 de cada lado, 3 braços de cada lado, milagrosamente tendiam e tombavam para o centro, enquanto a vela do meio ficava reta. E isso fazia um movimento triangular, que apontava para o céu. Só que tem uma coisa interessante. O nome Jerusalém, em hebraico, Yerushalayim, é como se fosse Jerusaléns, no plural. Porque a Torá explica, baseado no Salmo do Rei Davi, que a Jerusalém de cima e a de baixo, elas se juntam, se unem. Ou seja, existe uma Jerusalém de baixo e existe uma Jerusalém espiritual em cima, que reflete sobre este mundo, como um espelho. E aí você tem, então, a formação do fogo de cada lado dos candelabros, formando um triângulo que sobe, e de volta você tem um triângulo que desce ao contrário, para baixo. Então você tem um triângulo para cima, subindo aos céus, um triângulo para baixo, descendo, e assim você tem a formação da estrela de Davi. A estrela de Davi, ela demonstra a força do homem ligado à parte de Hesed, bondade, e a da mulher, ao contrário, descendo, representando a força da liderança e da dureza. É engraçado que essa liderança e dureza representa a elevação, que a mulher é mais elevada. O homem, quando casa, a tendência dele é dizer, não, tá bom, ele está precisando de ajuda, não, tudo bem, vamos ajudar a tal lugar. E a mulher, ela é muito mais profunda, ela fala, não, vamos ajudar, mas primeiro em casa, vamos ajudar, primeiro os filhos, vamos ajudar, primeiro pessoas da família que estão precisando. A mulher tende a ser muito mais pé no chão, dando ar às vezes de comandante. E essa luz divina da mulher, ela pondera o homem. Ela, na verdade, conduz o homem à verdadeira luz. Voltando para a estrela de Davi, a estrela de Davi com essas 6 pontas, ela representa o número 6, apontando então para o cubo, que é o número de lados que te e me limitam. Quando você está aqui agora, eu aqui agora, estou sendo limitado pelo meu lado esquerdo e meu lado direito, 2. Por cima e por baixo, 4. Pela minha frente, pelas minhas costas, 6. Nós estamos trancafiados como se fosse num cubo. E o que é o 7? Na estrela de Davi, o 7 é o centro.
É literalmente aquele pequeno losango, que foi uma espécie de um losango que fica no meio da estrela de Davi, que ele é a essência, o equilíbrio, a ponderação, usando os 6 lados da matéria, gerando então o número 7, que é a espiritualidade. Como se tudo isso não bastasse, a estrela de Davi também consegue guardar as 22 letras do alfabeto hebraico. É isso mesmo. Se você pegar a letra de imprensa, como está no Sidur, o livro de reza, ou do rolo da Torá, você consegue escrever ela certinho, todas as 22 letras nos formatos da estrela de Davi. Isso é algo único, extremamente difícil estatisticamente fazer com qualquer outro idioma. Pessoal, você consegue pegar o hebraico todo e colocar dentro da estrela de Davi. Então, aquela nossa primeira pergunta, se o símbolo cria identidade, ou identidade cria o símbolo, que nos parece que o símbolo criou uma identidade. A gente descobriu um símbolo poderoso e profundo, através do candelabro, da menorá do templo. E a partir daí, a gente começou a perceber que as ramificações são infinitas. O número de explicações que saem da estrela de Davi são grandiosos. O número 6 é aquela pessoa que consegue dominar o instinto, o lado negativo, a matéria, o físico. Ele consegue dominar a limitação. E a partir do momento que ele domina a limitação, ele ascende ao 7º, a essência da espiritualidade, do divino, do místico. Pois é, pessoal, quando a gente fala na estrela de Davi, você pode estar pensando, tá bom, o Rabino explicou algumas coisas legais nesse vídeo, mas o que tem a ver com o rei Davi? E a explicação é que o rei Davi, no seu escudo, num deles, ele tinha a menorá, que era o candelabro, com o Salmo 67. O Salmo 67 é famoso por ser escrito no formato da menorá. E aí, essa menorá é a que vai formar, com a luminosidade do triângulo para cima e para baixo, exatamente a estrela então, chamada de Davi. Com isso, pessoal, a gente consegue perceber que os formatos das coisas, principalmente antigas, eles têm muito valor. Obviamente, principalmente quando eles estão conectados a uma história milenar, de 3.300 anos e até mais, com os patriarcas e com Noé, Adão, quase 6.000 anos de história que nos ensinam como nós podemos utilizar a matéria para elevar então para a espiritualidade. Vai Torá, tudo de bom e até a próxima.